Você já parou para se perguntar: para quem você está vivendo? Para quem você trabalha tanto? Para quem você tenta melhorar o tempo todo? Para quem você precisa sempre fazer mais? Porque talvez, sem perceber, você não esteja vivendo. Você esteja tentando provar. Provar que é capaz. Provar que é forte. Provar que é inteligente. Provar que merece estar onde está. E a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer é: se você parar de provar, quem você seria? Hoje, eu quero te conduzir por uma reflexão direta, sem floreio, sem motivação vazia. Porque talvez o cansaço que você sente não seja falta de descanso, seja excesso de prova. E até o final desse vídeo, você vai entender o que está por trás disso e o que começa a mudar quando você para de viver em estado de julgamento permanente. Então, se esse tema faz sentido para você, curte o vídeo e inscreva-se. Agora vamos direto ao ponto. Você pode até descansar, dormir, tirar férias, mas o cansaço continua, porque ele não é físico, é o cansaço de quem vive sendo avaliado. Mesmo quando ninguém está avaliando, você termina algo e imediatamente pensa: poderia ter sido melhor. Você conquista algo e já se pergunta qual é o próximo passo. Nunca é suficiente, nunca é definitivo, nunca é seguro. Isso não é ambição saudável. Isso é estado de prova. E viver assim é viver em alerta constante. Talvez você diga: eu só quero evoluir. Mas deixe eu te perguntar com honestidade: se ninguém estivesse olhando, você se cobraria do mesmo jeito? Se ninguém soubesse das suas conquistas, elas ainda teriam o mesmo peso? Se ninguém estivesse esperando nada de você, você ainda se pressionaria assim? Às vezes, a autocobrança não nasce do desejo de crescer. Nasce do medo de não ser reconhecido, do medo de não ser validado, do medo de não ser suficiente. E quando isso acontece, você começa a viver para convencer. Convencer os outros, convencer a família, convencer o mundo e, principalmente, convencer a si mesmo. Ninguém acorda um dia e decide: vou viver para provar. Isso começa cedo, quando você aprende que elogio vem depois de desempenho, que atenção vem depois de resultado, que amor vem depois de comportamento adequado. Você aprende que precisa merecer, e quando isso entra fundo, você vira adulto, mas continua buscando aprovação invisível. Você não percebe, mas está sempre sendo avaliado por um tribunal interno que nunca absolve. E o problema não é querer crescer. O problema é nunca se sentir autorizado a descansar. E quando descansar vira culpa, você começa a se punir por parar, mesmo quando está exausto, mesmo quando já fez o suficiente, mesmo quando ninguém está exigindo mais nada. Você cria metas invisíveis, cria prazos imaginários, cria padrões que ninguém pediu e passa a viver tentando alcançar uma linha de chegada que nunca foi claramente definida. Porque, no fundo, a prova nunca termina. Ela só muda de formato. E talvez seja por isso que você nunca sente paz completa. Na próxima parte, vamos entrar no ponto mais sensível: o que realmente acontece quando você vive em estado de prova. E por que isso nunca traz paz, mesmo quando você conquista tudo. Talvez você já tenha conquistado coisas importantes: estudo, trabalho, reconhecimento, responsabilidades. E ainda assim, existe um vazio difícil de explicar. Porque quando você vive para provar, cada conquista vira apenas uma defesa. Você não celebra, você suspira de alívio. Não é alegria, é ufa, sobrevivi a mais um teste. E isso é exaustivo, porque a vida vira uma sequência infinita de avaliações invisíveis. Você nunca chega, você só passa de fase. E quem vive passando de fase raramente aprende a sentir satisfação real. Vamos ser diretos. Quem vive em estado de prova geralmente carrega um medo muito específico: o medo de não ser suficiente e se parar, medo de relaxar e perder valor, medo de errar e perder respeito, medo de falhar e confirmar uma insegurança antiga. Então você compensa, trabalha mais, se esforça mais, se cobra mais. Mas quanto mais você tenta provar, mais dependente fica da validação.
E isso cria um ciclo silencioso. Você só se sente digno quando está performando. E dignidade não deveria depender de desempenho. E talvez o mais difícil de admitir é que você nem sempre está tentando provar algo para os outros. Às vezes, você está tentando provar para uma versão antiga de si mesmo, para aquela criança que ouviu que precisava ser melhor, para aquele momento em que você sentiu que não foi suficiente, para aquela memória que ainda ecoa. E enquanto você tenta compensar o passado, você nunca experimenta o presente, porque o presente não é palco de prova, ele é espaço de experiência. Mas quem vive tentando compensar, raramente consegue apenas viver. Viver em prova tem um custo alto. Você se compara o tempo todo, se culpa o tempo todo, se pressiona o tempo todo e começa a perder coisas importantes: leveza, espontaneidade, prazer simples. Você não consegue simplesmente ser. Você precisa estar melhorando. Você não consegue apenas existir. Você precisa estar evoluindo. E sem perceber, transforma crescimento em obrigação. Quando a evolução deixa de ser escolha e vira exigência, a vida fica pesada. Agora vem a pergunta central. Se você já fosse suficiente hoje, o que mudaria? Talvez você não responda de imediato, porque essa pergunta desmonta uma estrutura inteira. Se você já fosse suficiente, você não precisaria se explicar tanto, não precisaria se justificar tanto, não precisaria se comparar tanto. Talvez você se permitiria errar sem transformar isso em identidade. Talvez se permitiria descansar sem sentir que está ficando para trás. Percebe como é difícil imaginar isso? Isso mostra o quanto a ideia de precisar provar já está enraizada. Você ainda se cobraria com essa intensidade? Ainda trabalharia nesse ritmo? Ainda se trataria com essa dureza? Ou você respiraria diferente? Talvez o problema nunca tenha sido falta de esforço. Talvez tenha sido a crença silenciosa de que você só merece descanso depois de provar algo. Mas provar para quem? Para um padrão antigo? Para uma expectativa que nem é mais atual? Para uma voz interna que aprendeu cedo demais a exigir? Se você não questiona essa voz, ela vira sua identidade. E você passa a achar que viver pressionado é maturidade. Mas não é. É sobrevivência antiga disfarçada de responsabilidade. Agora, entramos na parte mais importante. O que começa a mudar quando você decide sair do estado de prova, sem abrir mão do crescimento. Existe um medo escondido aqui. Você pode pensar, se eu parar de me cobrar, eu vou relaxar demais. Vou perder ritmo. Vou deixar de crescer. Mas sair do estado de prova não é abandonar crescimento. É mudar o motivo. Enquanto você vive para provar, você cresce por medo. Quando você sai da prova, você cresce por escolha. E isso muda tudo. Porque crescimento por medo esgota. Crescimento por consciência fortalece. A diferença não está no quanto você faz, está no porquê você faz. Em vez de perguntar, o que eu preciso fazer para ser suficiente? Comece a perguntar, se eu já fosse suficiente, o que eu escolheria fazer? Percebe a inversão? Quando você parte da falta, você vive correndo atrás. Quando você parte da suficiência, você age com dignidade. Isso não significa parar de evoluir. Significa parar de se punir enquanto evolui. E talvez essa seja a maturidade real. Continuar crescendo, sem se tratar como um projeto defeituoso. Quem vive em prova, vive se defendendo. Defendendo competência, defendendo valor, defendendo imagem. Mas chega um momento em que você percebe algo libertador. Você não precisa convencer ninguém para ter valor. Seu valor não aumenta quando você performa e não diminui quando você erra. Quando isso se instala de verdade, algo dentro de você desacelera. Você ainda trabalha, ainda aprende, ainda evolui, mas não porque precisa provar, e sim porque escolhe crescer. E escolha é muito mais poderosa que medo. Talvez você tenha passado anos achando que essa pressão era maturidade. Talvez tenha confundido autocobrança com responsabilidade. Talvez tenha chamado exaustão de força. Mas viver em estado de prova não é maturidade. É um padrão antigo tentando garantir segurança.
E a pergunta que fica para você é simples. Você quer continuar vivendo para provar ou começar a viver para escolher? Se esse vídeo fez sentido, comenta aqui embaixo apenas uma palavra: prova ou escolha. Eu quero saber quantas pessoas estão prontas para sair desse ciclo silencioso. E se você percebe que vive em estado de prova, talvez o próximo passo não seja fazer mais, talvez seja se tratar diferente. E se esse tema fez sentido para você, curte o vídeo e inscreva-se aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo.